Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo muito antigo e possivelmente bastante sobrenatural. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Pessoal, mais uma vez quero deixar aqui em meu nome e em nome do Vlad o nosso muito obrigada a cada um de vocês pelo apoio, pelo compartilhamento dos nossos vídeos, pelos comentários, desejando sempre sucesso aqui ao canal. Isso nos ajuda muito e nós já conseguimos ultrapassar 12 mil inscritos e tudo isso nós devemos a vocês, então um beijo grande para cada um. Obrigado! Hoje nós vamos trazer para vocês uma história que se passa lá nos Estados Unidos, em Nova York, em uma igreja que teve a sua base construída em 1709, um local muito bonito mesmo, é a igreja de St. Andrews. Muitos pesquisadores paranormais já fizeram o seu trabalho lá e disseram que sim, que esse local guarda grandes atividades paranormais. Ghost Hunters já teve lá e outras pessoas também que estudam, médiums sensitivos, também garantem que tanto a igreja quanto o cemitério que tem ao redor dessa igreja é extremamente assombrado. É um local muito antigo, muito bonito, independente de se é assombrado ou não. Realmente ele é um cenário para um filme de mistérios. Eu peço que se vocês gostarem aqui do nosso vídeo, pessoal, deixa o like, se inscreva aqui no canal e também, se possível, por favor, se tornem membros aqui do Mistérios do Tempo, porque isso vai ajudar bastante. Se você gosta também de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, sigam também o nosso outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo. Querem saber quando sai vídeo novo? Segue a gente lá pelo Facebook, @Mistérios do Tempo Oficial. Para quem gosta de leitura, nós também temos um material lá escrito bem interessante, com bastante foto. A gente também avisa por lá quando sai vídeo novo, então segue lá que tá bem interessante esse trabalho. Agora chega de papo furado e vamos logo para o vídeo. Vlad, solta a vinheta. A misteriosa e maravilhosa igreja de St. Andrews está localizada na cidade de Richmond, em Nova York, Estados Unidos. Com características londrinas em sua arquitetura, ela começou a ser construída no ano de 1709, mas ela só foi finalizada entre 1712 a 1713, isso no período de reinado da polêmica rainha Ana da Grã-Bretanha. Nós estamos falando dos Estados Unidos, mas essa rainha também teve uma importância muito grande, porque pelo que dá para entender na história, ela cedeu essas terras para que essa igreja fosse construída. É claro que uma carta foral foi passada, ou seja, aquelas terras teriam também um retorno financeiro para a Grã-Bretanha. Então é um local muito antigo, já passou por algumas reformas, mas a estrutura dela é exatamente igual àquela mesma estrutura que foi feita em 1709. A rainha Ana da Grã-Bretanha, ela não é a figura central dessa história, mas eu vou passar aqui para vocês algumas curiosidades que eu encontrei sobre ela e que eu acho bastante interessante. Ela foi uma rainha bastante polêmica, teve também a sua vida ali regrada, né, também de grandes sofrimentos. Algumas pessoas falam que o espírito dela também perambula lá pela Grã-Bretanha, tá? Isso é o papo para um outro vídeo, mas eu achei essa história muito curiosa. Ela era casada com o rei Jorge da Dinamarca e ela teve 17 gestações. Infelizmente, somente 5 dos bebezinhos que ela estava esperando acabaram sobrevivendo, só que esses 5 bebezinhos morreram na primeira infância e apenas um deles acabou sobrevivendo, mas também morreu de forma prematura aos 11 anos de idade. Esse filho se chamava William. A rainha Ana, ela é conhecida por ter unificado a Escócia e a Inglaterra, e também foi através do reinado dela que a Guerra de Sucessão Espanhola também teve um fim. Essa rainha, ela é bastante controversa porque até hoje alguns historiadores batem na tecla que ela era bissexual e que ela teria tido um caso com 2 mulheres que tinham um contato muito próximo a ela. Na verdade, eu acho que até elas eram ali uma espécie de amas, né, damas de companhia que ela tinha. Uma dessas mulheres se chamava Abigail Hill e a outra se chamava Sarah Churchill.
mas isso, gente, nunca foi comprovado, e através de algumas cartas que foram encontradas, os historiadores falam que na verdade ela era uma rainha bastante sensível, sempre agiu da forma correta, mas ela tinha ficado em estado de depressão praticamente permanente, isso já após a perda do seu primeiro filho ainda no ventre dela. Só que outras cartas que supostamente foram encontradas, uma dessas duas mulheres teria escrito que não, que na verdade ela sim tinha um caso com elas, tá? Que ela era bissexual. Naquela época, gente, eu não sei se esse termo era usado, mas ela também tinha um bom relacionamento com o esposo dela, o Jorge da Dinamarca, tanto é que quando ele morreu, ela ficou muito depressiva e parece que uma dessas duas mulheres teria ficado com bastante ciúme, porque teria visto que realmente ela amava o seu esposo. Agora, a verdade, talvez a gente nunca vai saber. Tem um filme que foi lançado em 2018, se chama A Favorita. Esse filme ele foi indicado ao Oscar, ele conta a história da Ana da Grã-Bretanha, só que os críticos apontaram que a parte política desse vídeo realmente foi muito fiel à realidade. Agora, a parte que envolve a possível sexualidade da rainha, isso já é algo bastante duvidoso. Ana da Grã-Bretanha sofreu um AVC no dia do aniversário de seu único filho sobrevivente, William. Isso no dia 30 de julho, no ano de 1714, e no dia seguinte, 1º de agosto, ela faleceu aos 49 anos de idade e está sepultada junto de seu esposo na abadia de Westminster. Então, assim, gente, a Ana da Grã-Bretanha, foi através dela que essa igreja teve autorização de funcionar, então achei interessante deixar essa história para vocês, mas ela também é associada a algumas aparições envolvendo o sobrenatural, tanto ela quanto Jorge da Dinamarca, mas isso é papo para um outro vídeo. Antes de prosseguir a história, eu só quero deixar também uma observação a respeito da morte da rainha Ana, que eu esqueci de contar aqui para vocês. Uma declaração que um dos médicos de confiança dela deixou logo após o seu falecimento. O nome desse homem era John Arbuthnot, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, e ele deu uma declaração bastante emocionada a respeito da morte dela. Ele disse o seguinte: acredito que o sono nunca foi tão bem-vindo para um viajante cansado do que a morte foi para ela. Então é uma história bastante emocionante. Quem quiser se aprofundar um pouquinho também na história da Ana da Grã-Bretanha, vale a pena pesquisar, porque é uma história muito triste e faz parte, né, da história mundial, independente de onde a gente mora, e isso fez parte do mundo e foi uma vida bastante sofrida também. Galerinha, como eu já falei para vocês em outro vídeo, nós ainda não temos um isolamento acústico, tá? Eu estou gravando durante o dia, então hoje é um domingo à tarde quando eu estou gravando, tem música aqui na região onde eu moro e os cãezinhos também estão enlouquecidos, então vai ter interferência sonora provavelmente, então por favor, nos perdoem. Voltando a falar então sobre a igreja de St. Andrews também, em algumas fontes vocês vão encontrar como igreja de Santo André. Ela passou por 3 séculos de história, tá, gente? Então, desde o derramamento de sangue da Revolução Americana até a divisão da Guerra Civil e passando também por mudanças inimagináveis nas décadas seguintes, muitas pessoas teriam morrido naquela região, isso na época dessas guerras. Também são associados os supostos fantasmas que por lá ainda vagam. Eles se associam não somente às pessoas que estão sepultadas lá no adro da igreja, mas também pelas pessoas que morreram naquela região em campo de batalha, que provavelmente não tiveram um enterro religioso, né, um enterro ali digno, simplesmente foram deixados ali para as areias do tempo fazer o seu serviço. Então muita gente, né, muita gente que estuda realmente a história dos Estados Unidos garantem que há vários soldados, né, lutadores dessas épocas que realmente ficaram enterrados ali em qualquer canto, e isso faz sentido algumas aparições onde muita gente fala que soldados muito machucados, mas com fardas bastante antigas, são vistos vagando, né, extremamente feridos por aquela região. Alguns entram dentro da igreja e outros acabam sumindo entre as lápides do cemitério. Durante a Guerra Revolucionária, a igreja de St. Andrews funcionou também como um hospital para os britânicos e foi palco de uma batalha em 1777, quando os americanos atacaram as tropas britânicas que tinham barricadas dentro do edifício. E isso também faz sentido a essas visões desses soldados muito machucados entrando dentro da igreja, porque ali também funcionou como um hospital.
O edifício da igreja, a parte primitiva, foi severamente danificada por um incêndio em 29 de março de 1867 e novamente outro incêndio castigou bastante a estrutura da igreja, isso no ano de 1872. A estrutura atual ela é atribuída ao construtor George Merseyrail e é conhecida pelas influências inglesas em seu projeto. Quando eu pesquisei essa igreja, gente, eu juro, assim, eu olhei de cara, logo 3, 4 fontes, porque eu achei que eu estava vendo um cenário da Inglaterra, mas não, realmente ela fica nos Estados Unidos, mas a arquitetura dela é bastante gótica e lembra bastante realmente as estruturas inglesas. Não é só no adro da igreja que existem pessoas sepultadas. Dentro da igreja também há uma espécie de sepultura, né? Quase um sarcófago, né? Tem 2 esfinges em cima. É considerado um local bastante assombrado. Dentro dessa esfinge, gente, dessa sepultura, está um homem que foi muito importante na época do rei Henrique VIII e também da filha dele, a rainha Elizabeth I. E nós vamos falar a respeito do Thomas Bromley. E a gente vai contar aqui para vocês por que esse local, por que essa sepultura é considerada assombrada. Não saia desse vídeo, gente, me acompanhe até o final da história, porque realmente é uma história antiga e bastante interessante mesmo. Thomas Bromley era um político e juiz a serviço de Henrique VIII e um dos executores do seu testamento. E esse homem ele está sepultado dentro da igreja junto com a esposa dele. Também é conhecida como Mabel, mas o nome dela era Isabel Lister. Em cima desse túmulo tem as esfinges e assim, a parte onde fica o rosto dessas estátuas é bastante assustadora mesmo, porque essas esfinges são da época em que ele faleceu. Então, assim, gente, alguns pesquisadores já foram ali dentro da igreja, porque até onde eu entendi, pelo menos há 3 anos atrás, funcionava dessa forma. Eu não sei se hoje é ainda assim. Mas os responsáveis pela igreja, eles alugavam, tá, tanto o terreno de cemitério quanto as instalações de dentro da igreja para que esses pesquisadores pudessem passar 1 ou até mesmo 2 noites e assim concluir o seu estudo. E é justamente na parte onde fica essa sepultura do Thomas Bromley que geralmente aqueles aparelhos de K2, eles começam a ficar enlouquecidos, assim, o sinal começa naquela primeira bolinha, que se eu não me engano é o verde, e depois ele vai assim disparadamente para o botão vermelho. Claro, pode ser que tenha alguma carga elétrica ali dentro, porque quem trabalha com K2 sabe que ele não pode ter nenhum contato com rede elétrica, porque isso gera interferência. Mas nos vídeos que eu vi a respeito dessas equipes que foram lá, eles tinham desligado todos os relógios da igreja, ou seja, aparentemente não tinha nenhuma corrente elétrica, mas talvez a verdade a gente nunca vai saber, porque tem gente que trabalha sério, mas sabemos que tem muitas pessoas também que levam isso na base da brincadeira, inventam as coisas, né? E isso, infelizmente, acaba tirando crédito daqueles que estudam a sério o sobrenatural. Ao lado dessa sepultura também é relatado que geralmente se forma uma massa negra e que essa massa negra ela caminha pelo cemitério e ela vai diretamente para a sepultura e ela entra naquela parte onde tem a estátua do Thomas Bromley. Na parte onde se refere à esposa dele, a Isabel, até onde eu consegui ali pegar os dados mais concretos, ninguém nunca disse nada que teve alguma sombra que entrou ali dentro daquela estátua. Agora, na parte do Thomas Bromley, realmente isso aconteceu. E assim, gente, esse homem ele trabalhou para o Henrique VIII. E a gente sabe que ele, como juiz, provavelmente fazia aquilo que o Henrique VIII mandava. E naquela época, ele foi realmente um rei, até hoje ele é considerado um dos reis mais brutais, né, naquelas decisões que ele tinha que tomar para matar pessoas ali. Realmente era uma coisa muito rápida para ele, tanto é que a Ana Bolena, que foi a sua esposa, acabou sendo morta a pedido dele. Outra esposa dele também mais tarde também morreu, mas isso é um papo que a gente já falou em outros vídeos aqui do canal. Se você gosta da história da Ana Bolena, do Henrique VIII, nós temos bastante materiais aqui no canal. Temos os mistérios de Blenheim, os mistérios de Hampton Court, tem também a Torre de Londres. Então, gente, se vocês gostam de histórias assim da época Tudor, corre lá e assiste porque tá bem legal mesmo. Enfim, como Thomas Bromley provavelmente assinou ali a sentença de muitas pessoas por vontade própria e também a mando do Henrique VIII, ele é considerado uma pessoa que sim, provavelmente morreu ou não, né, com muito peso talvez nas suas costas, porque muitas mortes aconteceram pelo seu mandato. A família desse homem também foi bastante carregada em algumas decisões que precisou tomar.
eu precisei pesquisar realmente a fundo quem foi o Thomas Browne, porque ele aparece em duas versões da história, tá? Uma é onde ele realmente está enterrado, e é ele sim, só que ele também tem um primo com o mesmo nome. E esse primo também se tornou juiz e ele presidiu o julgamento que condenou a rainha Mary Stuart, que também foi mandada para decapitação a mando da filha do Henrique VIII, que era Elizabeth I, que governou a Inglaterra por 44 anos. Então, depois que ele presidiu esse julgamento, não demorou 3 meses, ele acabou falecendo, a princípio por causas naturais, mas a pressão que ele teve nesse julgamento foi muito grande, e isso tudo ocorreu, tanto o julgamento da Mary Stuart quanto a morte dele, ocorreram no ano de 1587. Nós temos um vídeo falando da Mary Stuart, foi um dos primeiros aqui do canal, tá gente? A narrativa não estava muito boa ainda, mas a história é muito interessante, se chama O Terrível Fim de Mary Stuart. Eu vou adiantar um pouquinho para quem não sabe, ela teve uma morte extremamente cruel, ela foi decapitada por machado, tá? E o rosto dela ficou muito danificado mesmo, não se sabe por quê, mas o Carrasco, propositalmente ou por nervosismo, ele errou 3 vezes o golpe do machado e isso danificou muito o rosto dela. Foi diferente da morte da Ana Bolena, que foi por espada. Um espadachim foi contratado pelo Henrique VIII, uma história que deixa até arrepiado. Mas, enfim, a Ana teve um golpe certeiro no pescoço dela, né? Praticamente não sentiu nada, a não ser o terror de saber que ia passar por aquilo ali. Mas o da Mary Stuart, em termos de físico, foi muito mais judiado. É uma história bem interessante, real, então realmente vale muito a pena conhecer um pouquinho mais da vida da Mary Stuart. Como eu falei para vocês, ao redor da igreja também há um cemitério, e quando a igreja começou a ser construída em 1709, alguns túmulos já teriam sido utilizados, então é por isso que tem muito historiador que acredita que aquele túmulo que está lá, datando de 1733, não é o mais antigo, e sim o único que ainda, né, um dos mais antigos, que ainda dá para ler alguma coisa na lápide, porque tem muito túmulo lá, gente, que realmente assim, parece o filme do Tim Burton. Aquelas sepulturas assim tombadas pro lado, é uma visão muito gótica mesmo, assim, dá um ar de bastante mistério para o cemitério e também para a igreja. Então, essas sepulturas que já são muito, muito antigas, provavelmente datam de bastante tempo ainda anterior a 1733 e provavelmente assim que a igreja foi feita, algumas pessoas já teriam morrido e teriam sido sepultadas lá, fora aqueles soldados também que provavelmente estão ainda sepultados de uma forma ou de outra nos arredores dessa igreja. Esse cemitério, ele tem essa atmosfera bastante misteriosa, assombrado ou não, mas a pessoa que vai lá visitar, que tem um pouco de medo, provavelmente ela acaba sendo, sim, sugestionada a pensar que ele é um local assombrado por causa do cenário. Eu fiquei completamente apaixonada por essa igreja, eu realmente, se eu puder ter a oportunidade de visitar os Estados Unidos, vai ser o primeiro lugar que eu quero ir, é na igreja de St. Andrews. E uma das coisas que deixa esse local ainda mais misterioso é a presença de corvos. Há muitos corvos, gente, e eles ficam em cima das sepulturas. Eu vi um material no YouTube, tá, de um grupo de jovens, eles se denominam pesquisadores paranormais, mas eu confesso que achei muito na base da brincadeira, achei que eles não levaram muito a sério, foram dentro da igreja, não tiveram atitudes muito respeitosas. Eu sei que quando a coisa começou a aparecer mais, que eles ficaram realmente com um pouco mais de medo, foi aonde um deles falou que dali pra frente eles iam deixar as brincadeiras de lado, porque eles não queriam faltar com respeito com ninguém, que eles estavam em solo sagrado, mas deu para ver que, encenado ou não, eles pareceram estar com um pouquinho de medo. Mas a presença desses animais, dessas aves, tanto no período da tarde quanto ao anoitecer, e o barulho que eles fazem realmente deixa o cenário bastante assustador. Então, depois de muita brincadeira, tá, eles levaram alguns equipamentos, até equipamentos bem sofisticados, para tentar captar alguma presença sobrenatural. Não consegui ver nada no vídeo, apenas algumas movimentações ali, numa espécie de luzes que eles levam como se fossem luzes de LED,
esverdeadas, então se passa alguma sombra ali atrás, aquelas luzinhas ficam piscando. Então teve algumas cenas que essas luzes ficaram piscando, e o K2 deles, cada vez que eles falavam que iam para o cemitério, aquele K2 ele simplesmente disparava, e isso estando bem próximo da sepultura do Thomas Bromley. Então, coincidência ou não, realmente na hora que ele chegou perto dessa sepultura, o K2 não deu tantas manifestações, tá? Até ficou bem silenciado o vídeo por um tempo, assim, ficou sem nenhuma evidência mesmo, só que quando ele falou, um dos meninos, né, falou que iria então para o cemitério, aquele K2 simplesmente disparou, tá? Ele foi até a luz vermelha e voltou cada vez que ele mencionava que ele iria para o cemitério. Então ele resolveu ir no cemitério antes deles dormirem, porque eles passaram a noite lá, e segundo ele viu algumas sombras passando pelas sepulturas. A impressão que dá é que realmente ele ficou assustado, mas a gente não sabe, né? Pode ser uma encenação, pode não ser. Só que isso coincide bastante com outros relatos de pessoas que falam que entre as sepulturas dessa igreja, durante a noite, tem pessoas que moram ali perto, falaram que até já se acostumaram com a situação, que no começo eles achavam que era algum invasor, que muitas vezes a polícia foi chamada para ir até o cemitério achando que era alguma pessoa que estava entrando ali para fazer qualquer tipo de coisa, mas a polícia simplesmente não via nada. Só que esses moradores garantem que isso não é balela, que isso realmente acontece, que durante altas horas da madrugada essas pessoas escutam barulho que saem lá do cemitério da igreja também, e que ao olhar pela janela dizem assim que é um cenário de filme antigo, que chega a ser bonito de se ver, que são espíritos que andam com roupas muito antigas, tá? Que alguns andam conversando como se o tempo não tivesse passado, e tem outros que aparecem já de uma forma bastante sofrida, bastante sofredora mesmo, e aonde aparece aqueles, né, onde eles escutam aqueles barulhos de gemido, barulhos de corrente, geralmente eles não conseguem ver esses espíritos na forma que eles tinham quando eles eram vivos, mas apenas uma grande massa negra. Essa equipe que gravou lá também em 2020, eles acharam uma coisa muito estranha entre as sepulturas, tá? E pelo que eu li, isso parece que acontece realmente por lá. Alguns dentes, tá? Dentes humanos foram encontrados misturados com a terra em algumas sepulturas, principalmente das mais antigas. Então eles ficaram na dúvida se aquele dente, né, aqueles dentes que estavam ali, se eles tinham sido colocados por outras pessoas a nível de rituais que eles costumam fazer ali, porque esse cemitério também é procurado para rituais satânicos. Infelizmente as pessoas usam ainda, né, bastante o cemitério, desrespeitando as sepulturas para fazer esse tipo de trabalho. Só que não se sabe se isso realmente acontece, porque até então tem uma certa vigilância, não somente na igreja e no cemitério, mas em toda aquela região. Mas enfim, eles olharam algumas sepulturas e assim, mais ou menos umas 3, 4 delas haviam dentes, só que alguns estavam muito desgastados, tá? Enrolados ali, misturados com uma espécie de cinza. Então eles também cogitaram a ideia de talvez aqueles dentes serem daquelas pessoas que foram enterradas ali, como são túmulos muito antigos, eram colocados na terra, não tinha ainda aquela parte de cimento, então era o caixão e a terra, então talvez a madeira provavelmente nem vai estar mais ali, e com isso, com a ação do tempo, talvez aqueles dentes tenham subido de alguma forma, né, e ficado ali no alto da sepultura, mas isso realmente não dá para provar, mas que é uma situação bastante estranha mesmo. Como eu comentei para vocês, outros pesquisadores, tá, bem até conceituados aí pelo YouTube, Discovery, enfim, são os Ghost Hunters, tá, eles estiveram lá. Eu não consegui ver o episódio todo, mas eles levaram vários aparelhos, ficaram acampados lá, não sei se 1 ou 2 noites, mas segundo eles, foi comprovado, não só por eles, tá, mas outros pesquisadores paranormais, eles dizem que aquele lugar, ele sim, ele é extremamente assombrado, que há muitos espíritos antigos ali, que eles não sabem ainda que eles partiram, outros estão presos por causa das mortes violentas que eles sofreram ali dentro, isso na época das guerras que os Estados Unidos, né, acabaram, infelizmente, tendo. Muitos soldados foram mortos de forma
extremamente cruel, como falei para vocês, muitos talvez nem foram sepultados da forma que deveria ter sido. Então, todos esses pesquisadores que vão lá, eles afirmam que tanto a igreja, aonde está o Thomas Bromley, quanto também o cemitério, eles guardam esses segredos, que tem muita gente enterrada ali que talvez a gente nunca vai saber, mas que já era numa época em que a igreja ainda nem tinha sido construída. Então, como nos Estados Unidos também há muitas questões envolvendo o cemitério indígena, aquele lugar ele também é bem propenso a ter sido um cemitério indígena que não tem mais nenhuma marca, só se esse local for totalmente escavado. Algumas coisas parece que já até foram encontradas ali dessa época, mas até então nada foi realmente provado que ali tinha sido um cemitério indígena. Agora é um local onde dizem que a temperatura também cai bastante, mesmo em dias quentes do ano, tá? Que eles levam, esses grupos, né, de pesquisadores, eles levam também termômetro e que a temperatura simplesmente despenca e que em alguns casos próximos da sepultura do Thomas Bromley parece que é o contrário, que a temperatura simplesmente aumenta. Então quem mora lá perto fala que é rotineiro eles escutarem barulhos de tiro, gente gritando, mulheres gritando, choro, mas também é escutado risos, conversas, porque esses fantasmas que supostamente são vistos, nem todos eles são aquela massa negra que não tem identificação. Como eu falei para vocês, algumas pessoas relatam mulheres muito bem vestidas, muito bonitas, passeando entre as lápides, e isso como se o tempo realmente não tivesse passado. Então é considerado sim um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos. Então assim, gente, é um local muito bonito, como eu falei para vocês. Tentei reunir aqui o máximo de informações possíveis para passar. Não há tantos relatos diferenciados, tá, envolvendo sobrenatural, mas como é um local histórico, já teve muitas mortes, muitas pessoas feridas ali dentro. Tem muitas pessoas influentes que ajudaram a fundar aquela igreja. Tem alguns reverendos também que faziam as missas ali, que também estão enterrados, então eles também são supostamente vistos, porque algumas pessoas falam que alguns homens com roupas de padre também são vistos entrando dentro da igreja quando ela está totalmente fechada, a altas horas da madrugada, que vez em quando aquela porta fica batendo e fechando, e quando as pessoas vão lá para ver se tem alguém, não tem ninguém, porque aquela porta ela é fechada, tem um compartimento secreto, parece lá dentro, aonde eles deixam essa chave, tá? Uma coisa bem misteriosa mesmo, mas enfim, e dizem que essa porta misteriosamente abre sozinha várias vezes durante a madrugada e que é logo após então essas aparições desses padres, né, que entram na igreja, mas eles também não saem. Então assim, gente, eu quero que vocês deixem para mim aqui o seu comentário, se essa igreja é realmente assombrada, se tudo isso é fruto da imaginação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem o like, compartilhem. Por favor, gente, realmente se inscrevam aqui no canal, porque isso vai ajudar a gente a passar muito mais tempo durante a semana e esse é o nosso objetivo, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau!